Olá, gente, tudo bem? A todo o povo de Deus, a paz do Senhor Jesus e aos demais também, que Deus me abençoe a cada um nessa tarde. Estamos aqui em mais um vídeo para esse canal, né? Como já foi falado, tudo na simplicidade. Falei um pouco sobre a minha vida, né? E falei para vocês que a minha avó, né, ela tinha se separado do meu avô e ela arranjou um emprego. E ali ela passou por muitas dificuldades na vida dela. E depois a minha mãe também. Mas hoje eu quero falar um pouco de vocês, um pouco para vocês. Eu quero falar sobre o dia, né, que a minha mãe me contou, o dia do meu nascimento. Que foi um dia... aliás, não foi o dia do meu nascimento. Vou contar algo de vocês, para vocês sobre o dia que a minha mãe arranjou um emprego numa casa de família. E aí ela me contou que lá onde ela trabalhava... Enquanto isso eu vou comendo uma goiaba com vocês, né? Mais um vídeo pro canal. Espero que você venha assistir esse vídeo com carinho. Tudo é na humildade, na simplicidade, na carência, não de Deus, né? Então, a minha mãe me contou, né, que quando ela estava grávida de mim, ela me contou que ela começou a sentir as dores, né, do parto. Aí ela disse que ela estava na casa dessa mulher que ela trabalhava lá. E essa mulher, ela era bem casada, uma mulher que tinha uma vida financeira abençoada, né? Uma vida financeira próspera. Ela vivia umas condições melhores, né? Abençoadas, e tinha condições financeiras. E ela acolheu minha mãe no momento que a minha mãe precisou, em termos de dar um emprego a ela e dar uma moradia por um bom tempo. Ela acolheu minha mãe grávida, né? Minha mãe desenvolveu a gravidez na casa dela, trabalhando lá. Quando a minha mãe começou a sentir as dores de parto, ela deu apoio à minha mãe, ajudou minha mãe a comprar um enxoval, cuidou da gravidez da minha mãe. Fez muitas coisas boas para minha mãe. Tem um ditado que diz, né, que é o ditado do mundo afora, que quando a esmola é demais, o cego desconfia, né? Então, a minha mãe sempre olhou para ela com bons olhos, nunca olhou para ela desconfiando nada dela. E ela cuidou bem da gestação, da gravidez da minha mãe. Aí chegou o dia do parto, minha mãe começou a sentir as dores, ela ajudou, deu apoio, tudo. Levou para a maternidade. Aí uma parte ela me contou que quando ela me deu a luz a mim, né, que depois eu vou falar outra parte sobre o que aconteceu durante o parto, né, que ela me contou em outro vídeo. Aí ela falou que quando ela me deu a luz a mim, que ela saiu da maternidade, ela não pôde fazer muitas coisas, porque o parto dela foi um parto forçado, né? Não foi muito bom, né, na hora do meu nascimento para ela. Aí foi um parto complicado, né? Então essa mulher, ela acolheu ela também, tudo, e passou um bom tempo depois que nós chegamos ela chegou na maternidade comigo. Ela ainda fez muitas coisas boas, ajudou muito a minha mãe. Cuidou do resguardo da minha mãe. Mas quando foi um determinado momento que eu estava mais ou menos com alguns meses, que ela falou, não lembro direito, ela disse que ela resolveu sair para outro lugar,
viajar para outro lugar. Acho que fora do país, né? Que era uma viagem de avião, né? Aí ela falou que ela mandou ela ir fazer umas compras, né? Umas compras no mercantil, no supermercado. E ela foi. Enquanto a minha mãe foi fazer as compras no supermercado, essa mulher pegou algumas roupas minhas, né? Do bebê, quase recém-nascida. E essa mulher pegou algumas roupas minhas, colocou numa bolsa, e me colocou no braço, me vestiu, me arrumou e fugiu comigo nos braços. Quando a minha mãe chegou chamando pelo nome dela, ela ficou desesperada. Quando ela me procurou a mulher, me procurou, que não me achou, ela ficou desesperada. Ela mal tinha acabado o resguardo, a mulher tinha levado a filha dela, né? Essa mulher foi muito boa, ela fez muito luxo, ela fez um enxoval, ela fez o quarto, ela fez muitas coisas boas, mas ninguém jamais imaginou que ela iria fazer aquela situação, ela ia ajudar para depois ela querer me sequestrar, me levar para ela, para outro lugar. Ela se acostumou muito comigo, eu acho que ela me almejou para ela, né? A mãe disse que algumas vezes ela insinuava assim: Toinha, me dá essa menina para mim, tu não pode criar, tu é mãe solteira, tu não tem condições, então tu não tem nenhum futuro para essa menina, tu não tem como pagar os estudos dela, como manter ela bem. Se você me der ela, eu lhe garanto que eu vou fazer de tudo por ela. Ela vai ser bem criada, ela vai ser algo na vida, né? Eu vou pagar os estudos dela, fazer tudo o que eu fiz pelos meus filhos, eu faço por ela, ou até melhor, porque eu posso criar ela melhor, porque ela não é minha, né? Mas se você me der ela pra mim, eu lhe garanto que eu vou criar ela bem. A minha mãe não. Eu passo o que eu tiver de passar, eu passo o que eu passo, mas eu não dou nenhum dos meus filhos. Nunca dei, nem vou dar nenhum dos meus filhos. Aí ela disse que não, né? E por causa disso a mulher pegou, se desesperou e me levou, me sequestrou, né? Ia me levar embora sem a minha mãe saber. Aí, de repente, como a minha mãe... Tinha umas vizinhas da patroa dela, que essas vizinhas gostavam da minha mãe. Sempre assim, davam um bom dia, conversava às vezes com a minha mãe. E uma das vizinhas viu que ela tinha saído com as malas, né, no carro. E tinha saído comigo no braço. Ela até estranhou, porque a minha mãe não ia com ela. Aí ela disse pra mãe, ela viu a mãe desesperada, que a mãe saiu pra fora, perguntar se alguém tinha visto, nada. Ela foi a única que viu e disse: eu vi. Ela saiu de carro, levou umas malas, coisinha de bebê, e levou o teu neném. Eu pensei até que você fosse mais velho, se você estivesse dentro do carro já. E ela não olhou, ela saiu tão assim, de um jeito que ela não olhou nem pra mim, só fazia assim com a mão e foi embora. E a casa que ela morava era uma casa que alugava mobiliada, que tudo que tinha dentro não era dela, né? Eu acho que ela já teria até vendido essa casa ou deixou na mão de algum corretor, né? Não sei. Quando ela foi embora comigo, né? Quando ela quis ir embora comigo. Aí, essa vizinha tinha um transporte, tinha um carro. Aí disse: se você quiser, eu levo. Você imagina mais ou menos para onde ela foi? A minha mãe disse: ó, eu vou embora. Ela tinha comprado umas passagens para ir embora, não sei para onde, de avião. Ela, pois então vamos correndo agora lá no aeroporto, né? Aí ela colocou a mãe dentro do carro, desesperada, chorando. E ela conseguiu chegar no aeroporto e conseguiu ainda me ver lá, me pegar de volta lá, né? De início foi dificultoso, porque assim quando a minha mãe chegou, né? Ela já ia entrando, quando ela viu a mãe, ela saiu se escondendo no meio do povo que ia viajar.
Aí a vizinha, mais a minha mãe e algumas pessoas que foram ajudar explicaram a situação. E aí ela foi pega e aí me devolveram para minha mãe. Então a minha mãe me contou essa história, né? Me contou essa situação. Eu fiquei espantada. Eu falo, Jesus, as coisas acontecem. A minha mãe também não quis prestar a queixa dela, da parte dela, porque ela ajudou muito a minha mãe. Apesar de tudo isso que ela fez, a minha mãe, ela foi grata a ela. Ela disse, tá bom, só quero a minha filha. Eu te agradeço pelo que você fez por mim, pela minha filha, mas é minha filha, foi Deus que me deu ela. E eu não vou perder minha filha para você nem para ninguém. Minha filha é de Deus em mim. Eu só dou ela para Deus e para mim e futuramente para o esposo dela, para a família dela, conforme a vontade de Deus. Me dê minha filha. E minha mãe me abraçou e quase não me solta. E ela saiu chorando, querendo convencer a mãe, pedindo perdão à mãe, querendo convencer a mãe para ir com ela e me levar, ou para a mãe deixar eu passar uns tempos com ela, dizendo ela que depois ia me devolver para a mãe. Acho que essa mulher, ela parece que era um pouco desequilibrada, né? Ela não pensava, não media, né, o que ela estava fazendo, falando. Então, aconteceu isso comigo, né? Eu recém-nascida, minha mãe passou muito sofrimento, muitas perseguição, muitas coisas em cima dessa terra. Mas eu creio que a minha mãe está num lugar bom, né? Até o Senhor resgatar, está no descanso, né? Eu quero estar bem, porque foi uma pessoa que sofreu muito em cima dessa terra, mas nunca desistiu dos seus filhos. Passou muita dificuldade, teve a dor de perder filhos, passou muita necessidade em termos de alimentação, de roupa, de calçado, de lugar para dormir, né? Passou muita enfermidade sem ter como pagar um tratamento, sem ter medicamento. Eu cresci vendo o sofrimento da minha mãe, eu sofri junto com a minha mãe. E eu sempre tenho esperança de que um dia, né, as coisas venham ter uma resposta, né? Deus venha dar uma resposta, né? Uma resposta favorável, uma resposta, porque tanto sofrimento, né? Eu sei que pode ter sido a falta de início, né? Pode ter sido a falta de Deus, né? A palavra do Senhor diz que o meu povo sofre por causa de conhecimento, de sabedoria, né? De conhecimento da palavra do Senhor. E a minha mãe era analfabeta, ela não tinha muitas pessoas para estender a mão para ela. O meu próprio pai me abandonou dentro do ventre da minha mãe. Quem me acolheu mais abaixo de Deus foi minha mãe e foi o meu avô e a minha tia. E uma tia minha essa minha tia, ela faleceu. Assim, em termos de aniversário, né, Dia das Crianças, Natal, ela sempre me procurava para me presentear com uma boneca, com uma roupa, um brinquedo, ou um dinheiro para comprar uma alimentação, alguma coisa assim, ela me presenteava. Na minha memória, né, que ela foi, porque ela já faleceu, bem presente o que ela fez por mim. Eu sou muito grata a Deus e a ela por isso. A outra também conversava muito com a minha mãe, que eu tinha duas tias que elas não poderiam fazer nada, mas sempre que elas podiam, ela conversava com a minha mãe, né? Elas ajudavam a minha mãe de alguma forma, né? Não muito, mas um conversava, né? E ouvia a minha mãe. A outra estendia as mãos para ajudar quando precisava, porque também ela não tinha muitas condições. Teve algumas pessoas que foram importantes na vida da minha mãe, na minha vida. E muitas dessas pessoas que foram importantes, algumas já partiram, já faleceram. Mas eu nunca esqueci, né? Eu sou grata a Deus e essas pessoas que elas têm feito por mim e pela minha mãe.
pela minha família, né, por inteiro. Então, isso foi fato, né, o que aconteceu, fato que aconteceu sobre a minha vida, né? Então, que nós venha ficar atento nessas coisas que acontecem, assim, quando a pessoa vai ter um bebê, ou até mesmo recebe a ajuda de alguém, né? Tem muita gente que ajuda com bom coração, né? Ajuda com verdade, com carinho, porque tem fé em Deus, porque quer fazer algo de bom para Deus, ou para você mesmo, ou para a pessoa mesmo, para si mesmo. Planta coisa boa, mas também tem muitas pessoas que agem de má fé, de má vontade, né? E às vezes são pessoas carentes de alguma coisa e elas fraquejam, né? E elas chegam a fazer loucuras. Elas não medem o que elas fazem, o que elas pensam, como elas agem. Isso acontece com várias pessoas, né? Pode acontecer comigo, com você, aconteceu com essa mulher. Mas eu resolvi contar esse relato, né? Isso que aconteceu, né, comigo, para vocês, que eu disse a vocês que abrir esse canal e contar algumas coisas sobre a minha vida, né? Nem tudo eu vou poder contar, mas o que eu senti de Deus de contar, eu contarei. Mas eu achei que era bom gravar um vídeo sobre isso, né? Até mesmo para ficar aí na história, para ficar aí gravado, né? Algum dia, se alguém quiser assistir, vai ficar aí, né? Para alguém assistir, meditar nas coisas que acontecem, que às vezes a gente fica assim, abismado, meu Deus, por que acontece isso? Pra quê? Por quê? É umas coisas tão assim, sem sentido, né? A mulher já era casada, bem casada, vivia bem, tinha os filhos já tinham crescido, já tinha criado os filhos já tinham se formado, já tinha casado. Ainda não tinha dado netos para ela. Talvez demorou dar netos para ela, né? Não sei, ela se desesperou, né? No momento de desespero, ela se apegou demais a mim quando eu era bebê, porque foi ela que cuidou também de mim quando a minha mãe não podia me banhar, né? Não podia me pegar, cuidar de mim, que ela estava acamada. Aí eu acho que ela pode ter se apegado. Opa! A câmera ia caindo. Eu acho que ela pode ter se apegado e ela talvez não estava aceitando, né? Não estava aceitando ficar longe de mim, como a minha mãe não queria me doar para ela, me dar para ela. Peguei assim a faca aqui, escorregou aqui. Como a minha mãe não queria me doar para ela, aí eu acho que ela se desesperou, né? No momento de desespero, não sei. Ela não pensou direito e ela agiu dessa forma. Mas foi um fato que aconteceu, foi algo que aconteceu, né? Que por mim eu já perdoei, perdoo, minha mãe também. Achei um pouco interessante contar para vocês aí, para vocês aí assistir, né? Meditar, pensar, refletir, né? Queria deixar aí registrado, né? Para vocês pensar, assistir, né? Então, eu gosto muito de goiaba. Eu gosto muito de frutas, de goiaba. Quando eu vejo uma goiaba assim, eu me lembro da minha infância, né? Que eu tive que catar muito dessas goiabas aqui para eu poder comer e dar aos meus irmãos. E também a minha avó, que ela me rejeitou dentro do ventre da minha mãe. Depois, quando passou um tempo, ela quis se aproximar de mim, que depois é mais outra história que eu vou continuar contando. E ela morava numa casa, que a casa era grande, no meio, a casa era no meio. E ao redor da casa,
no quintal dessa casa, que era como se fosse uma casa de sítio, a casa no meio e os terrenos ao redor, assim, e atrás, tinha muito pé de goiaba. E ela fazia din-din de goiaba. E aí, várias vezes ela tentou se aproximar de mim, depois que ela falou, fez o que fez. Ela tentou se aproximar de mim, eu criança, já grandinha, para me dar goiaba, para me dar. Ela enchia uma sacolinha, um saco de arroz, que ela tirava o arroz, ficava o saco, ela lavava o saco, limpava, enchia de din-din dentro do saco. Aí ficava esperando a minha passagem quando eu vinha do colégio, e quando eu estudava, eu ia pro colégio, eu vinha do colégio, vinha de casa para ir pro colégio, e do colégio para ir para casa, sempre eu passava lá, na ida e na volta. E ela de início ela não teve coragem de me entregar, né? Ela pedia alguém da rua, algum menino ou alguém da rua para me entregar, né? Algum vizinho ali. E depois, com o passar dos dias, ela tentou se aproximar de mim algumas vezes para me dar ela mesma. Ei, menina, vem cá. Ela falava assim, ei, menina, vem cá. E eu olhava assim, espantado, né? Ela disse, pega para tu, leva. Mas nunca disse, eu sou tua avó. Ela não disse. Eu recebia, porque eu passava muita dificuldade. Aí eu ficava feliz quando alguém me entregava alguma coisa assim de alimento para me comer e dar para meus irmãos também. Aí eu pegava aquele saco cheio de din-din, eu saía chupando din-din, dava meus amiguinhos do colégio que ia comigo. Quando sobrava, eu levava para casa e dava para meus irmãos. Aí quando eu vejo goiaba, eu me lembro muito dessa cena que eu passei. Né? Que eu sabia que eu tinha uma avó que ela tinha condição de me ajudar, mas por orgulho, por opinião, talvez por falta de amor ou compreensão, eu não sei. Ela fechou os olhos, ela não quis me ajudar. Ela não quis ajudar minha mãe. Aí eu lembro de goiaba, não pelo que eu passei de sofrimento, de coisas ruins, mas eu lembro de goiaba melhor quando eu me lembro que eu conseguia essas goiabas para dar aos meus irmãos para comer, para fazer suco. E é uma fruta que eu gosto muito, mas lembra muito a minha infância. Tem outras também que lembram. Pode sim, vocês até rir, né? Assim, dizer, vá, a menina grava um vídeo, a mulher grava um vídeo só para falar essas besteiras, só para comer goiaba, comer isso, aqui, o outro. Cada um, não tô dizendo que vocês vão fazer, tô só dialogando aí. Mas eu acho assim, cada um grava aquilo que sentir de gravar, né? Que gostar, né? E foi a direção que eu senti, estou gravando para vocês. Conversando aí com vocês um pouco, batendo papo aí com vocês. Eu espero que vocês não me julguem e que vocês gostem de assistir os meus vídeos, me ajude aí, né? Curtindo, compartilhando, dando um like aí, porque eu preciso muito da ajuda de Deus e a ajuda de vocês, né? Não para ficar soberbo, né? Essas coisas que eu já falei, mas para contribuir com o meu ministério, para me ajudar outras pessoas e também me ajudar, né? Eu sou bem clara nisso também. Estou precisando muito conseguir algo, se Deus quiser e permitir, né? E vocês sentirem de Deus me ajudar. Vou ser muito grata a Deus e a vocês também. Porque pessoas me procuram pedindo ajuda, né?
E eu ajudo com a palavra de Deus, pregando, eu ajudo louvando, eu ajudo orando, jejuando, fazendo a minha parte como uma serva do Senhor. Mesmo falha aqui, né? Que eu não sou perfeita, perfeito é Deus, mas eu faço aquilo que Deus tem me dado. Para mim, eu dou também, de bom. E eu vejo que as pessoas me acham, às vezes as pessoas pensam que eu tenho como ajudar elas financeiramente, até não só financeiramente, mas uma alimentação, um remédio, pagar um gás, pagar uma luz, pagar um aluguel ou um alimento. E eu não ainda, né? Eu não estou tendo essa condição. Mas eu creio no Deus que é forte, que é poderoso, que um dia, se Ele quiser, Ele pode me dar essa condição, tanto para suprir as necessidades da obra do Senhor, como para suprir as minhas necessidades da minha família, como também para suprir as necessidades dos que me procuram pedindo ajuda ou aqueles que poderá ainda me procurar. Então, por isso que eu resolvi, né, fazer esse canal, para que nós venha conversar, né, e nós venha passar, eu venho para passar para vocês conhecerem melhor um pouco da minha história, não é essas coisas, não. Tem muitas pessoas que julgam, que criticam, que isso, fala isso, que outro. Eu não me importo com isso. É chato, né? Dói, né? Mas fazer o quê? Cada um tem sua opinião, né? E a gente tem que superar isso, se esforçar, pelo menos se esforçar em superar e conversar e resolver, ou tentar resolver, né? Porque às vezes as coisas são tão